Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e o tema da nossa conversa vai ser exatamente a CPMI do Cachoeira. Senador, eu queria que o senhor fizesse um balanço dos trabalhos da CPMI que tanta polêmica tem provocado em nosso país. Olha, primeiro eu queria fazer um registro. Há poucos dias, a Advocacia Geral da União anunciou um entendimento com o Luiz Estevão, recuperando 468 milhões, se não me falha a memória, para os cofres públicos. Essa recuperação é decorrente das obras superfaturadas do TRT de São Paulo. Aquela coisa do juiz Nicolau. Exatamente, que levou à prisão o juiz Lalau. Quando se anunciou a recuperação desses valores, não se anunciou que isso se deve a uma CPI. Foi a CPI do Judiciário que revelou... Bem lembrado. Exato. Isso é bom lembrar, porque imaginam ser CPI pizza permanentemente, né? E nós poderíamos citar outros exemplos, mas fico nesse que é mais recente. Para chegar à CPI Cachoeira. Por que há esse descrédito em relação à CPI Cachoeira? Por mais que ela faça, sempre se dirá que terminou em pizza. Na verdade, ela não é uma CPI que possa ser considerada inofensiva. Né? Por quê? O senhor Cachoeira está preso. Né? Sem a CPI ele estaria preso? Eu não sei. É possível que não, porque a CPI é uma pressão permanente, não é? A CPI coloca o escândalo à luz para que ele possa ser visualizado e denunciado permanentemente. E isso é uma cobrança, chama a autoridade judiciária, especialmente, à responsabilidade. Então, a CPI, se falou num balanço é isso, ela revelou fatos, ela manteve na ordem do dia os acontecimentos desse escândalo, não é? E está preparando um farto material de prova que, ao final, será encaminhado ao Ministério Público. E como é que o senhor responde ao argumento daqueles céticos que dizem que, sem investigar a construtora Delta e sem investigar a revista Veja, a CPI está fadada a ficar no meio caminho? Bom, investigar a revista Veja por quê? Essa é a pergunta que se faz. Qual o crime que a revista Veja praticou para ser investigada? É verdade que ela espanta alguns, né? Ela aterroriza a muitos que gostam da impunidade, que não gostam de ver as falcatruas reveladas. Então, essa tentativa de agredir a revista Veja é uma espécie de censura. O que se deseja é censurar, para evitar que os males sejam divulgados, né? Denunciados. E esse é um papel da imprensa livre. A denúncia, a revelação dos fatos delituosos, né? que devem ser investigados, como estão sendo, neste caso, Cachoeira. Agora, quanto a Delta, está sendo investigada. A CPI não teria sentido se não investigasse a empresa Delta. Ela é a principal razão da existência dessa CPI. Porque os outros crimes foram investigados, e com muita eficiência, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Os crimes referentes a jogos, a caça-níqueis, a jogo do bicho. Nós tivemos mais de 3 anos de investigação pela Polícia Federal em 2 operações, a Operação Las Vegas e a Operação Monte Carlo. A Delta, sim, não foi investigada pela Polícia Federal e não foi pelo Ministério Público. A CPI está investigando. Com a quebra de sigilo bancário, nós já verificamos que numa movimentação financeira de mais de 9 bilhões de reais recebidos pela Delta, houve a transferência de 421 milhões até agora. Até dia 29 passado, tivemos, com a quebra de sigilo de algumas empresas fantasmas ligadas à Delta,
nós constatamos a transferência de 421 milhões de reais a empresas fantasmas, ou seja, elas não produzem, não fabricam equipamentos, não vendem equipamentos, não prestam serviços de natureza alguma. Servem só de biombo para transferência de recursos. Não realizam obras, elas são utilizadas para a ocultação de valores, para a destinação do dinheiro desonesto que sai dos cofres públicos para alimentar a corrupção dos que participam desse esquema Cachoeira, né? E é isso que está sendo investigado. 6 destas empresas laranjas tiveram sigilo quebrado, todas elas localizadas no estado de Goiás. E agora nós estamos pretendendo quebrar sigilo de mais 12. São, ao todo, 18 empresas que receberam recursos da Delta. Dos recursos transferidos à Delta, da ordem de 9 bilhões, um pouco mais de reais em 12 anos, desses recursos, aliás, 10 anos, desses recursos, 98% são recursos públicos. E nós fizemos também um levantamento para verificar a origem partidária desses recursos. Que partido administra os setores públicos que transferiram recursos à Delta? 80% são partidos da base governista e 10% de partidos da oposição. Sendo que 6% do PSDB, que é o maior partido de oposição, que governa 8 estados e centenas de municípios. Este é o quadro. 40% do PR, porque administra o Ministério dos Transportes. Portanto, a transferência de recursos públicos para a Delta de forma tão generosa se deve ao tráfico de influência, que culmina com o superfaturamento de obras, a prática de aditivos que desrespeitam a legislação vigente, que extrapolam os limites possibilitados pela legislação, e o pagamento de propina como consequência do tráfico de influência. Então, o senhor acha que a CPMI ainda vai render? Quer dizer, essa coisa de que muita gente está achando... já rendeu, né? Sim, já rendeu. Quando eu digo que, olha, tem 421 milhões que foram transferidos da Delta para empresas laranjas, isso significa dinheiro sujo, dinheiro desonesto, já rendeu. E nós temos... Agora as provas, aprofundar a exato, apuração. Nós temos as provas documentais. Essas provas serão encaminhadas ao Ministério Público. Vai possibilitar a instauração dos procedimentos, como ocorreu com o Mensalão. No Mensalão, nós trabalhamos na CPI dos Correios. Encaminhamos a documentação, as provas materiais, as provas testemunhais, as confissões havidas, encaminhamos ao Ministério Público. O Ministério Público instaurou os procedimentos para a responsabilização civil e criminal e hoje nós estamos assistindo o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal como consequência do trabalho de uma CPI instalada no Congresso Nacional. Agora, então, de qualquer maneira, o resultado final, a conclusão da CPMI, será depois das eleições? Sem dúvida. Nós teremos que prorrogar os trabalhos da CPI. Ela tem data marcada para terminar e é dia 4 de novembro. Nós não teremos tempo suficiente porque houve agora a suspensão dos trabalhos até a eleição e temos ainda 12 empresas laranjas a serem investigadas. Exatamente, o sigilo não foi quebrado. Por que quebrar o sigilo delas? Nós já sabemos que o dinheiro da Delta foi transferido para elas, mas não sabemos delas para onde foi o dinheiro. Para saber quem foi o destinatário, o beneficiário final, nós temos que quebrar o sigilo. Já constatamos, com o que temos de quebra de sigilo, que boa parte desses recursos foi sacada na boca do caixa. Há uma transferência da empresa para a empresa, como se fazia no Valério Duto para irrigar o Mensalão. Era desta forma. O cheque era do banco para o banco, ou da agência do Marcos Valério. O beneficiário sacava cash. Exato.
da agência do Marcos Valério para a agência do Marcos Valério, e o beneficiário ia lá na boca do caixa e sacava o dinheiro. Então, nós não teremos como identificar esses beneficiados do saque na boca do caixa, mas responsabilizaremos os que supostamente são proprietários dessas empresas, né? Que foram criadas com esse objetivo: ocultação de valores, lavagem de dinheiro, transferência do dinheiro ilícito e remessa, inclusive, para o exterior. Aliás, justifica-se a relação do Cachoeira com o senhor Fernando Cavendish, da Delta, segundo consta, porque a Delta necessitava de um especialista para a remessa de valores para o exterior. E indicaram o Cachoeira. O Cachoeira já tinha um esquema operando com remessa de valores significativos para o exterior. E depois nós verificamos também o retorno desse dinheiro, em determinado momento, da Bet Company, lá na Coreia do Norte. Imaginem, uma empresa laranja aqui, instalada com filial na Coreia do Norte, repassando recursos que chegavam de lá ao Brasil irregularmente e eram contabilizados para pessoas ligadas ao Cachoeira, por exemplo, o ex-cunhado, a ex-mulher, irmão e outras pessoas, o contador Giovanni, outros nomes já conhecidos aí, como Lenine, Glaze, são pessoas do esquema Cachoeira que recebiam esses valores. Parte desses valores, inclusive, como eu disse, oriundos do exterior, né? Numa conexão de Cachoeira com o exterior. Então, exatamente com esse objetivo é que houve uma aproximação do Fernando Cavendish com o Carlos Cachoeira. E a partir desta aproximação, o Cachoeira se tornou uma espécie de sócio oculto ou de o grande lobista, o grande traficante de influência da Delta. Vamos continuar, até por obrigação, acompanhando esse tema, os desdobramentos da CPMI do Cachoeira. Muito obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço, um abraço. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo seguindo dois caminhos, ou pelo telefone 0800 61 2211, ou através do nosso portal na internet, www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.